Bendito Deus e Pai, Deus de toda a eternidade, mais uma vez, Senhor, nós te rendemos graças por estarmos reunidos, encobridos, imbuídos na tua casa, em sinal de humilhação diante de ti, para aclamar e bendizer o teu nome, Senhor. Mais um discipulado, ó Deus, de pneumatologia, aula 2. Deus, ser na minha vida, Senhor, que estou de frente a esse trabalho, ser na vida de cada aluno, Senhor, que está sendo discipulado. Ó Pai, sobre esta escola teológica, abre as nossas faculdades mentais, nos dá sabedoria, retidão, para podermos levarmos e lecionarmos, Senhor, bem o oráculo do Senhor ser conosco, em nome de Jesus e graças a Deus. Obrigado, bispo. Eu quero. Agora sim, gente. Agora que bonito. Página 117. A personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo. Nós temos personalidade? Sim. Qual é a sua personalidade, pastor? A minha personalidade. Eu? Que eu acho de mim? Não, a sua personalidade. Sua personalidade. Como você se define? Eu me defino uma pessoa boa. Senhora Kátia, tu tem personalidade? Qual é a sua personalidade, senhora Kátia? Eu não pode falar. Como a irmã se define? Não pode falar boa, não sou boa, bom é Deus. Eu sou forte. Senhora Aparecida, qual é a sua personalidade? Como a irmã se define? Eu me defino uma pessoa positiva. Positiva. É personalidade? Personalidade. Faz parte da personalidade da pessoa. E quantos sabia que o Espírito Santo ele tem personalidade? Quem sabia disso? Quem já ouviu falar? Eu não ouvi falar, mas como Deus tem a sua personalidade e Ele é Deus, Ele também tem. Então, gente, hoje nós vamos estar falando acerca da personalidade do Espírito Santo. Né? É muito fácil nós definirmos a personalidade das pessoas em nosso derredor, mas a personalidade do Espírito Santo é um assunto que a gente quase não se vê falando, e nessa segunda aula do nosso curso de pneumatologia, nós vamos estar aprendendo sobre a personalidade do Espírito Santo, e não só sobre a sua personalidade, como também nós vamos estudar as suas provas. Né? Quem diz que o Espírito Santo de Deus também não passa aprovação? Nós não passamos provação, o Espírito Santo de Deus também ele é aprovado, ele passa por prova, cai chuva, cai. Então, começando aqui na página 117, por personalidade do Espírito Santo, queremos dizer que ele possui ou contém em si mesmo os elementos de existência pessoal, em contraste com a existência impessoal ou vida animal. Então nós percebemos logo aqui no início da aula que ele tem as suas próprias personalidades, ele consegue se destacar, né, pelas suas próprias personalidades, existências pessoais, né, elementos pessoais, em contraste com a sua existência impessoal. Apesar dele não ser um ser vivente, ele não ser um ser humano, matéria, físico, metafísico, ele também possui suas personalidades. Deus, ele é triuno, ele tem as suas personalidades, suas expectativas, e o Espírito Santo não é diferente. Aí nós vamos entender aqui o que? É impossível definir do latim por finis a personalidade do Espírito Santo dentro dos padrões humanos, ou seja, não conseguimos definir a personalidade do Espírito Santo se nós formos comparar o Espírito Santo com um padrão humano, com uma pessoa, matéria, física ou metafísica. Não tem como nós compararmos o Espírito Santo a uma pessoa humana. Por quê? Porque o ser humano ele é dotado de imperfeições. O ser humano ele é dotado de falhas. O ser humano ele é dotado de
problemas diagnósticos ao contrário que opõem a sua personalidade. Ao mesmo tempo que o ser humano ele está bem, ao mesmo tempo ele está bipolar. Então não tem como a gente comparar a personalidade do Espírito Santo com a personalidade do ser humano. O ser humano ele é dotado de falhas, de pecados, de erros, mas o Espírito Santo de Deus não. Por ser a terceira pessoa da Trindade, ele é santo e exige a sua santidade. E é importante nós frisarmos isso aqui. Entretanto, por outro lado, somos obrigados a usar a palavra humana, que limita a fim de tentar chegar à intangibilidade da sua suprema e eterna realidade. Pode ser dizer que a personalidade existe quando se encontra em uma única combinação. Inteligência, emoções, evolução, vontade ou ainda intocância e ou autodeterminações. Quando um ser possui esse atributo, então se torna-se inquestionável a existência de uma personalidade. Então foi aquilo que nós começamos a iniciar já no início da aula. O que são personalidades? Inteligência, emoções, evolução, vontade ou ainda autoconsciência, totalização, tudo isso faz parte de uma personalidade, define aquela pessoa. Mas o Espírito Santo ele se destaca. Por que ele se destaca? Primeira coisa, primeiro que ele é a terceira pessoa da Trindade de Deus. E por ser a terceira pessoa da Trindade de Deus, a sua ação é na segunda pessoa da tipologia humana, da tricotomia humana, perdão. A sua ação é na segunda pessoa da tricotomia humana, porque o ser humano ele é composto de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então a terceira pessoa da Trindade de Deus, ela atua na segunda pessoa da tricotomia. E ali ele molda. O que é moldar? Ele trabalha na personalidade, na persona da pessoa, o ser humano. Ou seja, o Espírito Santo ele tem ação direta no ser humano. Ele atua, ele opera, ele molda o ser humano de dentro para fora. Ou seja, é que nem quando o oleiro está fazendo um vaso numa olaria. Ele não molda o vaso só por fora, mas ele também molda o vaso por dentro. Da mesma forma que o oleiro físico metafísico, ele molda o vaso pelo lado de fora, dando perfeição, dando beleza, dando glamour. O Espírito Santo de Deus, ele molda o ser humano por dentro, de uma forma diferenciada da humanidade. Então ele molda a mim e você por dentro, ele trabalha na nossa personalidade pelo lado de dentro, pela nossa iosfera. A personalidade do Espírito Santo tem sido negada ou questionada por muitos teólogos, apesar das Escrituras não fornecerem nenhuma base para tais disputas. Vejamos o porquê de muitos enganarem a personalidade do Espírito Santo. Vamos lá, a letra A1 aqui, né? O primeiro tópico. Porque em contraste com as outras pessoas da Trindade, o Espírito Santo parece impessoal. Vou repetir. Em contraste com as três pessoas da Trindade, o Espírito Santo parece impessoal. Várias manifestações de Deus Pai tornam relativamente fáceis conhecer sua patentinalidade. Em termos de personalidade, a encarnação torna-se quase, se não inteiramente impossível. Desacreditam da personalidade de Jesus Cristo, porém, as ações e as operações do Espírito Santo são de tal forma secretas e mística, e tantas coisas se dizem da sua influência, graças, poder e dom, que ficamos inclinados a pensar nele
como se fosse uma influência, um poder, uma manifestação ou emanação da natureza divina, e não como uma pessoa. O que eu quero frisar aqui para a gente poder entrar dentro desse assunto? A disputa entre os teólogos é dizer que a ação do Espírito Santo não é uma encarnação. O que é uma encarnação? Reencarnação é quando a pessoa morre, ela entra no seu estado de óbito, né, de apagão, ela encarna novamente um animal, uma outra pessoa, encarna numa outra coisa. Aí os teólogos têm discutido o quê? Que a ação do Espírito Santo não é assim. Muito pelo contrário. A ação do Espírito Santo, ela é de uma forma diferenciada. Ela mexe com o nosso íntimo, ela mexe com o nosso interior, ela mexe com a nossa natureza espiritual. É aquilo que nós chamamos de dons, de profecias, de línguas, de agir, de poder de Deus, de graça. Tudo isso é moldado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que lá no Pentecoste ele vem moldando a humanidade de uma forma que eles pudessem ser diferenciados por ter a presença do Espírito Santo. Inclinados por causa dos nomes e símbolos usados a respeito do Espírito Santo, que sugere o que é impossível, tais como fôlego, vento, poder, fogo, azeite, água. Veja as ilustrações. João no seu capítulo 13, versículos 5 ao 8. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem aonde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. É o próprio Cristo dizendo, não, a ação do Espírito é diferente. Nós precisamos nascer, ele está nos dando a oportunidade de, pelo Espírito Santo, nós nascermos de novo. Ou seja, e nós voltamos aqui a citar dentro desse compêndio, que quando nós recebemos Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu furtava, eu não furto mais. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu xingava, eu não xingo mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos moldou. Ele moldou a nossa personalidade humana, nos moldando para a honra e para a glória do Espírito Santo. E o próprio Cristo vai dizer assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se nós somos nascidos do Espírito, nós somos movidos pelo Espírito. Se nós somos nascidos no Espírito, nós somos guiados, teleguiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Senhora Kátia? Pastora Cássia? Senhora Aparecida? Eu tenho uma pergunta, eu estou só querendo repetir qual era a pergunta aqui. Mas eu tenho uma pergunta aqui dentro. Sim. O senhor falou que o Espírito Santo sofre. O Espírito Santo. Prova. Ele passa por prova. Como assim? Ele está trabalhando na vida de alguém e talvez Deus está apressado naquela alma. E aquela alma não se rende ao Espírito. Isso ele para fazer o Espírito passar por prova? É uma aprovação. É uma aprovação. Meu Deus, você é forte, sabe? Uma aprovação. E a gente vai ler mais sobre isso, sobre essa questão da aprovação, da personalidade do Espírito Santo, também na nossa página 118. Vamos até estar acompanhando. Fala muito sobre isso também. Porque a partir do momento que o Espírito Santo ele começa a trabalhar, existe também a negligência do ser humano. Porque é aquilo que eu sempre digo, talvez o que eu queira para mim não é o que Deus ele quer para minha vida. Talvez o que eu deseje para mim não é o que o Espírito Santo de Deus ele deseja para mim. Então, por esse motivo, talvez Deus tenha pressa em fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida, e por causa desta, o fato de nós não querermos, faz com que o Espírito Santo ele passe por certas provações. Aqui em Atos, no seu capítulo 2, versículo 1 ao 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que nós falamos na aula anterior, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde
estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então aqui nós vemos a ação do Espírito Santo. Nós vemos a ação e a manifestação do Espírito Santo. Por intermédio dessa ação e desta manifestação do Espírito Santo, eles passaram a falar outras línguas. Não as línguas que eu queria, não the king, the power, the pest, não. Mas as línguas que eram distribuídas conforme o Espírito Santo de Deus quisesse que nós falássemos. É por isso que nós encontramos vários tipos de línguas, repartições de línguas em nossas concentrações, em nossos cultos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai usar uma pessoa de formas diferenciadas, de dons diferenciados. As línguas estranhas nunca serão iguais. Elas sempre serão diferenciadas, porque o Espírito Santo vai fazer com que as pessoas vão falando conforme o Espírito Santo de Deus lhe concedisse que falasse. Veja ainda, em João no seu capítulo de número 20, no seu versículo de número 22, em 1 João capítulo 2, versículo 20, Efésios capítulo 5, versículo 18, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, João no seu capítulo de número 7, no seu versículo 38 ao 39, porque nem sempre o Espírito Santo é associado ao Pai e ao Filho nas Escrituras do Novo Testamento. A 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11 diz assim: olha, o mesmo Deus é Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-se nos caminhos até vós, porque a palavra ou nome Espírito é neutro no grego, pneuma, grego pneuma, porque a palavra ou nome Espírito é neutro no grego pneuma. Prova da personalidade do Espírito Santo. Pronomes pessoais, masculinos ou aplicados ao Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que nele procede, esse dará testemunho de mim. Esse Consolador, ele é o Espírito Santo? Sim. Por acaso? Sim. Muito bom. Por quê? Vocês acham? Eu acho que está na palavra. Na palavra? É porque Jesus disse que ia subir ao Pai e ia enviar o Consolador. E quem veio foi o Espírito Santo, né? Como Consolador. Para consolar, quando Jesus estava falando isso para os discípulos, era como se Jesus estivesse falando assim: eu vou e ele vai vir ficar no meu lugar para consolar vocês. Muito bom. Como diz o texto, porque Jesus ele tange no seu discurso externar acerca do Espírito Santo. O que ele diz assim? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que nele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui ele está falando da pessoa do Espírito Santo, de fato. Como também está em João, no seu capítulo 16, versículo 7 ao 8. E depois no seu capítulo de João, no seu capítulo 13, versículo até o 14. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, vos enviarei, enquanto ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o que nós observamos aqui? O próprio Cristo ele está dizendo: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo ele venha
vir, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, como diz no texto, ele está dizendo que ele vai convencer. Ele vai fazer o quê? Convencer o mundo do pecado. E como ele vai fazer isso? Pela nossa iosfera. Vai nos convencer de dentro para fora, nos dizer o que é certo e o que é errado, o que procede, o que não procede. É nos convencer que aquilo que nós estamos fazendo, ou que outrora nós fazíamos, nós não devemos fazer mais. Aquilo que nós estamos praticando, nós não podemos praticar mais. Por quê? Porque o Consolador, ele nos convencerá do nosso pecado. Porém, quando vier pelo Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fará de si mesmo mas fará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vou há de anunciar. Se nós formos apelarmos para a gramática, a personalidade do Espírito Santo, visto que o uso do seu pronome neutro em certos idiomas tem sido um dos grandes impostáveis pela ideia da impersonalidade do Espírito Santo, não comum em nossos dias. O vocábulo grego para espírito é pneuma. Marque isso. O vocábulo grego para espírito é pneuma, substantivo do gênero neutro, o que é notável e que em conexão com pneuma são usados pronomes pessoais masculinos, exceto quanto a construção exige o neutro. Romanos capítulo 8, versículo 16, ficando assim demonstrado a ideia bíblica da personalidade do Espírito Santo, que chegará a dominar a construção gramatical. Cristo, o porta-voz de Deus, surpreende autorizando derramar no depósito de verdade no Novo Testamento os pronomes pessoais, muitas vezes repartidos, referidos ao Espírito Santo, o que demonstra, além de qualquer dúvida, que ele conhecia a natureza pessoal do Espírito Santo. É Jesus dizendo para mim e para você que ele já conhecia a natureza do Espírito Santo. Ele sabe quem é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade de Deus, este que tinha poder de moldar o ser humano de dentro para fora, de fazer o extraordinário, fazer o impossível acontecer. Isso é pela força, é pela graça e o poder do Espírito Santo. Ainda um testemunho gramatical que precisa ser mencionado é o uso do substantivo masculino paracletos, repetindo, paracletos, empregados por Cristo, refere-se ao Espírito Santo. Refere-se ao Espírito Santo. Página 119. João capítulo 14, versículo 16 e 17. O próprio Jesus era consolador dos discípulos e consolou os dias dos fatos de altas prestes e deixá-lo, prometendo-lhe outro consolador, Paracleto. 1 João capítulo 2, versículo 2. Tudo que Jesus era para os discípulos, o outro consolador haveria de ser ainda, deveria de ser e mais ainda, devido às limitações humanas de Jesus, uma pessoa que viria substituir outra pessoa. Tais associações que não são pessoais só podem ser entendidas em termos de personalidade. Quero frisar um negócio aqui interessante para a minha vida e para a tua vida. Para nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, assim de uma forma rasa, uma forma
bem abrangente, de uma forma que nós possamos entender. Quando Jesus Cristo olhou para os seus discípulos, ele falou assim para os seus discípulos: vocês farão obras maiores da que eu já fiz. Quem já leu essa passagem? Ou já ouviu falar alguém da igreja? De quem Jesus estava falando aqui? Estava falando da pessoa ou da ação do Espírito? Na A concepção. ação do Espírito. Não, ele falou vocês, então ele estava falando com... Vocês farão obras maiores das que eu já fiz. Ele estava falando da pessoa ou da ação do Espírito Santo? Só quero entender a pergunta. Sim. Quando Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês farão obras maiores da que eu já fiz. Ele estava falando isso da pessoa dos discípulos ou do Espírito Santo? Não entendi a pergunta. Ele estava falando para os discípulos que ele faria, ou Sim. ele estava falando que era o Espírito Sim. Santo que faria? A narrativa deixa claro que ele estava conversando com os discípulos. Sim. Dizendo que os discípulos fariam obras maiores que eles. Mas obras maiores da que a dele já fez. Mas quando Jesus disse isso, ele já estava dizendo dos discípulos mesmo em si ou do Espírito Santo de Deus? Ah, é o Espírito, porque a gente sem o Espírito não faz nada. Foi? Da pessoa da Cátia? Do Espírito. Do Espírito. E assim, também o tempo, né? Porque Jesus teve só quase 4 anos. E tem pessoas aí com 70 anos fazendo a obra de Deus. Eu creio, né? Olha o que nós lemos aqui. Página 119. Associações do Espírito Santo com as outras pessoas da divindade com os homens. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Está também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Quando nós formos pegarmos o período que Jesus fala isso para os seus discípulos, os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. E como nós lemos na aula anterior, a ação do Espírito Santo, ela era momentânea. Ele vinha, usava, e quando terminava de fazer o que ele tinha que fazer, ele voltava. O que Jesus estava apontando aqui para os discípulos é que essas obras que eles fariam maior do que as obras maiores que ele faria, eles não fariam essas obras sozinhos, mas eles fariam essas obras com a ação do Espírito. Por que com a ação do Espírito? Porque pela ação do Espírito, porque o ser humano ele é dotado de fragilidade. Quando Jesus ele pregava, e Pedro chegou para Jesus e falou assim: Senhor, tem alguém que está anunciando o teu nome e não anda com a gente. O que é que Jesus disse para aquele discípulo? Ele disse assim: aquele que não é contra nós, ele é por nós. O que é que Jesus estava dizendo? Importa que ele esteja anunciando o nome do Senhor Jesus. Importa que ele esteja pregando no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando ele olha para os seus discípulos e diz assim: batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui ainda não tinha uma manifestação interna do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse para os discípulos assim: vocês farão obras maiores das que eu já fiz, ele estava falando dos próprios discípulos. Vocês farão obras maiores. Mas essas obras elas só irão se concretizar
quando vós forem tomados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus apoderar-se de vocês. Porque se Jesus saísse dali, por isso que ele falou, eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Porque se Jesus vai e não deixa Consolador, como eles poderiam continuar anunciando o Evangelho de Cristo? Se não tivesse ninguém ali para os moldar, para trabalhar no seu íntimo, para trabalhar no seu íntegro, para fazer com que eles viessem anunciar o reino do Senhor Jesus. Então é pelo Espírito Santo que nós vemos a ação do Espírito, é pelo Espírito Santo que nós temos as ações. Porque se nós anunciamos, se nós pregamos, se nós oramos, se nós cantamos, é pela ação do Espírito Santo que nos molda. A característica pessoal atribuída ao Espírito Santo, por característica, não nos referimos a mão e pés ou olhos, pois essas coisas denotam corporeidade, mas antes a qualidade como conhecimento, sentimento e vontade, que indicam personalidade. Então o que pode nos indicar a nossa personalidade em Deus é o Espírito Santo. Essa é a característica pessoal e atribuídas ao Espírito Santo. Ele mexe na nossa personalidade. Ele insistiu. Eu vivo sozinha quando eu fiz. Na qualidade. É melhor. Na qualidade como conhecimento, sentimento e vontade, que indicam personalidade. Inteligência, página 119. Mas Deus nos revelou o Espírito, porque o Espírito todas as coisas, percruta até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 11. Porque qualquer dois homens, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 27. É inteligência. O Espírito Santo de Deus ele nos concede inteligência, sabedoria, vontade. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-se-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Por quê? Então o Espírito Santo de Deus ele faz com que aconteça. Então aqui ele já vem apontando para os dons espirituais. Ele já vem apontando para o agir, para os dons do Espírito Santo, que ele distribui para cada um segundo a sua personalidade. Como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ora, aquilo que é impessoal não possui volição. Se o Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme lhe agrada de grande largo, então ele sente vontade, e se ele se sente vontade, ele é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, logo tem personalidade. E não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristecei o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é o quê? É uma vontade. Ele tem vontades, ele se entristece, ele se magoa. Então por isso que o texto diz assim, não entristecei o Espírito Santo, como em Efésios 4, versículo 30. Amor, rogai-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutem juntamente contigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos capítulo 15, versículo 30, é dotado de amor, bondade, e lhe concedeste o teu bom Espírito para ensinar, não lhe negaste para a boca o teu maná, e quais lhe deste na tua sede. Neemias capítulo 9, versículo 20. Revisão geral, página 120.
revisão geral. Missionária Kátia, qual é o nome da matéria, missionária Kátia, que estuda o Espírito Santo? Eu sei a filme. Vai. Peumatologia. Hã? Peumatologia. Pastora Cássia, a palavra Espírito Santo em grego se descreve como? Pneuma, muito bom. Muito bom. Missionária Aparecida, o Espírito Santo faz parte da Trindade, portanto ele é Terceiro da Trindade. É isso? Vou falar de novo. O Espírito Santo faz parte da Trindade, portanto ele é Não entendi essa pergunta não. Estou boiando. Deus. Você viu também que o Espírito Santo faz parte da Trindade, portanto ele é Deus. Página 120. A palavra essência significa natureza íntima das coisas pessoais, indivíduas que sustentam... Ah, que isso veio pra mim. Hã? Amém? Você viu também que a palavra personalidade se refere à qualidade daquilo que é pessoal. Aprendemos também que o Espírito Santo não é Deus somente por ser Espírito Santo, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você viu que a palavra Espírito Santo é muito escassa no Velho Testamento, mas a sua obra é abundante. Aprendemos também que o Espírito Santo tem personalidade, porque ele é pessoal. Você viu que o Espírito Santo é também chamado de Consolador, que no grego se descreve como que, pastora Cássia? Paracletos, muito bem. Aprendemos também que algumas características que provam a personalidade do Espírito Santo são o que, missionária Kátia? Não sei se é isso aqui. Bondade, amor. Não, vontade, amor, bondade e tristeza. É? Isso, inteligência, vontade, amor, bondade e tristeza. Isso. Então tudo isso nós aprendemos de ontem para hoje. Agora vocês sabem tudo sobre o Espírito Santo. Tudo sobre o Espírito Santo. Atos pessoais e atributos ao Espírito Santo. Através das Escrituras, o Espírito Santo é representado como um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa. Ele analisa as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2,10, ele fala, Apocalipse 2,7, ele intercede, Romanos 8,26, ele ensina, então o Espírito Santo também te ensina, te orienta, te sustenta, te mantém. João capítulo 14, versículo 26, ele guia, Romanos capítulo 8, versículo 14, Atos 16, versículo 6 ao 7, ele chama o homem e os comissiona, Atos 13, versículo 2, depois 20, 28. Tudo isso é ação do Espírito que nós aprendemos aqui hoje. O Espírito Santo merece tratamento pessoal? Sim ou não, na sua opinião? Sim. Vou falar de novo.
O Espírito Santo merece tratamento pessoal, sim ou não? Sim. Meu Deus, a sala está cheia, não tem ninguém falando. Sim. Podemos rebelar-se contra ele, entristecê-lo, Efésios capítulo 4, versículo 3, Isaías 63, versículo 10. Pode-se mentir para ele, Atos 5, 3. Pode-se blasfemar contra ele, Mateus capítulo 12, versículo 23 ao 33. Sua importância demonstrada. Se o Espírito Santo é uma pessoa divina e, no entanto, é desconhecida, ignorada, como tal, está sendo provado do amor e da adoração que lhe é devido. Se por outro lado, entretanto, ele é apenas uma influência, uma força, um poder que emana de Deus, estamos praticamente em idolatria ou falsa adoração. 121. A sua divindade, por divindade de Espírito Santo, entende-se que ele é um como Deus, fazendo parte da divindade, sendo coial, conterno e consubstância com o Pai, com o Filho e com ele é a alma da nossa vida e a vida da nossa alma. Sem ele, o nosso tudo se torna nada. Com ele, o nosso nada se torna tudo. E ele quem planifica o nosso vácuo. E ele quem intercede por nós diante do Pai em gemidos inexprimíveis. Sua prova, as Escrituras ainda deixam mais clara a verdade da divindade do Espírito Santo do que a sua personalidade. Ele é chamado de Deus, Atos 5, versículo 3 ao 4. Ele é chamado de Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. São-lhe referidos atributos divinos. Quais são, missionária Kátia? Atributos divinos do Espírito Santo. Eternidade. Onipresença. Onipresença. Hã? Onipotência. E onisciência. Essas são os atributos do Espírito Santo. Então, se caso alguém lhe perguntar quais são os atributos do Espírito Santo, tu vai dizer: os atributos do Espírito Santo são eternidade, onipresença, onisciência, onipotência. Onde está na Bíblia? Hebreus capítulo 9, versículo 14, Salmo 137, do 7 ao 10, Lucas capítulo 1, versículo 1 a 35, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 11, João capítulo 14, versículo 26, eu também João, no seu capítulo 16, no seu versículo 12 ao seu versículo 13. Aqui você tem um sermão completo só nos atributos de Deus e vários parafraseamentos dentro desse contexto. Obras divinas são feitas a realidades por ele. Quais são, pastora Cássia? Criação. Transmissão de vida. Autoridade de profecia divina. Muito bom, autoridade de profecias divinas. Então, quando alguém lhe perguntar obras divinas do Espírito Santo feitas e realizadas por ele, tu vai dizer o quê? Criação, fala comigo, criação, transmissão de vida, autoridade da profecia divina. Então o Espírito Santo ele tem poder de criar, de transmitir a vida, autorizar a profecia divina, fazer cumprir-se a profecia que lhe é entregue. A ação do Espírito Santo no Velho Testamento confirmada no Novo Testamento. Quais são, missionária Aparecida? Depois disto, ouviu a voz do Senhor, Isso. Que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ação do Espírito, continua. Ouvis e não entendeis.
Vinde em verdade, mas não percebeis. Outra ação, continua. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo não vereis. Meu Deus. Então, quando alguém lhe perguntar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento, é tudo isso que foi lido aqui pela nossa missionária Aparecida. Ninguém vai sair daqui sem saber. Então, leia, se aprofunde dentro dessa situação, porque quando alguém lhe perguntar ou falar do Espírito Santo, vocês vão estar com a mente como aberta para o poder e a ação do Espírito Santo. Ainda na página 121, a associação do nome do Espírito Santo aparece com os nomes do Pai e do Filho. Aonde? Na comissão apostólica. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-o em nome do Pai, em nome do Filho e o nome do Espírito Santo, como está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Página 122, para nós concluirmos esse compêndio. Na administração da igreja, mais um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, ou seja, na administração da igreja. O que é administração? É a liturgia do culto. Como funciona a liturgia do culto? Na administração do Espírito Santo na igreja. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, na bênção apostólica. A graça de... quem está querendo aprender, eu também estou querendo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, na bênção apostólica, nós temos a ação do Espírito Santo de Deus. Os nomes do Espírito Santo de Deus que se descrevem na sua própria pessoa. Primeiro, missionária Kátia. Vamos embora. Ué, Página 122. 122. Isso, qual é o primeiro? O nome do Pai e do Filho. É isso? Não, amada, lá embaixo. Os nomes do Espírito Santo que se descrevem na sua própria pessoa. O Espírito de Cristo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse? Não. Acho. Não. É. Vou ler aqui. Aonde? Vem acompanhando, vem esse acompanhando. aqui. O Espírito mais de Deus nolo. Espírito mais de Deus nolo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O termo grego pneuma, que nós aprendemos aqui, aplicado ao Santo Espírito, envolve tanto pensamento de fôlego como de vento. Como fôlego, missionária Kátia. Como fôlego. Como fôlego. João capítulo 20, versículo 22. E havendo nisto, isso soprou eles e disse: recebi o Espírito Santo, Veja ainda, Gênesis 2, 7, Salmo 104, verso 30, João capítulo 33, versículo 4. Como vento, missionária Kátia. Missionária, pastora Cássia, perdão. Como vento soprou onde que ouves a voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Vai embaixo, né? Isso, 18, veja também Atos 2, de 1 ao 4. Espírito Santo, missionária Aparecida. Quanto mais dará
o Pai Celeste, o Espírito Santo, é aqueles que no pedires. Lucas 11, 13. Veja ainda em Romanos 1, 4. Espírito eterno, missionária Kátia. O Espírito eterno, quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. Hebreus 9, 14. Nomes do Espírito Santo na sua realização com Deus, da sua relação com Deus. Primeiro, o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 26. 2, missionária Aparecida. O Espírito de Jeová repousará sobre ele. O Espírito de Jeová. Isaías 11, 2. 3, pastora Cássia. O Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isaías 61, versículo 1. Inclusive foi esse texto que você colocou no seu status no WhatsApp, que eu até comentei lá, que é a ação do Espírito Santo. 4, missionária Kátia. O Espírito de Deus vive, e não com tinta, mas com o Espírito do Senhor. Vive. Estou enxergando aqui não. Que é a 2 Coríntios 3:3. Bom. Nomes do Espírito Santo relacionados com Jesus. 1. O Espírito de Cristo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Atos 2, versículo 36. 2, pastora Cássia. O Espírito de seu Filho, o Espírito do seu Filho, que chama Abba. Abba, Pai. Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. Missionária Kátia. 3. O Espírito de Jesus, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16, 7, 8. 123, 4, Aparecida. O Espírito de Jesus Cristo, pois seu que isto me restaurará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito do seu Filho. Filipenses 1:19. Tem mais. Veja ainda Atos 2, 23 ao 33, Isaías 11, 2, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Então tudo isso aí é texto para vocês poderem estar lendo em casa, para estar se aprofundando dentro desse assunto. O Espírito Santo é real e irrevogável, mas nem por isto deixa de ser um eterno mistério, como uma eterna noite sem alvorada, às vezes tão longínquo e às vezes tão prospingos, tão obscuros, enigmáticos e paradoxais, que os homens cheguem ao ponto de negar a sua existência. Nome do Espírito Santo em relação com os homens. 1. Espírito purificador. Isaías capítulo 4, versículo 4 e Mateus 3, 11. O Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13, Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5, no mesmo 2:33. O Espírito da verdade, João capítulo 15, versículo 26, João capítulo 14, versículo 17, João capítulo 16, versículo 13, 1 João capítulo 4, versículo 6, versículo 5 e 6. 5, pastora Cássia. O Espírito da vida, Romanos 8, 2. 6, Aparecida. O Espírito da graça, Hebreus 10, 29. 7, Kátia. O Espírito da glória,
Mas é muita coisa. Não vou saber. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 ao 14, Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19, Romanos capítulo 8, versículo 16 ao 17, Consolador, João capítulo 14, versículo 26, o mesmo 16, 7, amém? Amém. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então nós entendemos e subentendemos que a ação do Espírito Santo ela atua de várias maneiras e formas. E por intermédia dessas coisas, nós sabemos que só pelo Espírito Santo nós somos dotados de graça, de conhecimento, de sabedoria, de poder, de autoridade. Obrigado. Nós somos cheios da presença do Deus eterno. Amém ou não amém? De modos que amanhã nós estaremos aqui de volta para a honra e para a glória do Eterno, por volta das 4 horas da tarde, para poder darmos início darmos continuidade. Marquem a página 123. Amém? Marque a página 123, que essa aula vamos estar dando entrada amanhã. Obras do Espírito Santo em relação aos homens não regenerados. Então isso aqui é uma aula que vamos ter muita leitura bíblica, vamos falar muito sobre esse assunto. O que nós passamos hoje aqui foi uma revisão muito rápida, não rápida não, foi uma revelação para as nossas vidas, não de uma forma rasa, de uma forma crua, mas a fundo no texto. Nós aprendemos aqui todas as ações do Espírito Santo e por intermédio desta ação nós sabemos que nós somos de pé para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então amanhã nós estaremos aqui por volta das 16 horas mais uma vez para a honra. Se Jesus não voltar para buscar a tua igreja, é óbvio, estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, mais um discipulado de pneumatologia, aula 3. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Aparecida, olha. Glórias a Deus. Bendito Deus e maravilhoso Pai, Deus de infinita misericórdia, Deus de poder e de glória.